A gente está aqui, a gente precisa entender isso, nesse caso, para que essas pessoas, esse núcleo duro do bolsonarismo seja preso, eles vão colocar sob responsabilização a liberdade de expressão. Eles, para condenarem o Bolsonaro e o núcleo duro em volta do Bolsonaro, eles vão condenar a liberdade de expressão no país. A gente está aqui dizendo onde que os atos preparatórios acabam e iniciam a execução, onde que a tentativa começa, até o Escorcino estava questionando isso de início, na peça da PGR está claro lá que a tentativa começa quando o Bolsonaro fez live, que a tentativa começa quando o Bolsonaro postou nas redes sociais, ou seja, nós estamos chamando, o Estado está chamando de tentativa de golpe do Estado e abolição violenta do Estado, postagem em rede social, dizendo que com isso eles enfraqueceram o Estado, sendo que eles é que estão enfraquecendo o Estado ao fazerem da liberdade de expressão uma peteca para condenar pessoas. Então, é esse o lamento todo envolvido, e a gente, ao invés de ter um PGR demonstrando autonomia, demonstrando combatividade, não, parece que é um PGR ali, é quase um puxadinho da acusação que está de verdade na mesa ali do Moraes. Me faz lembrar essa situação do convite para aquele chinês que vem aqui ainda, né, para dar palpites, sugestões para regular as redes sociais no Brasil, que deve ser assunto aí para os próximos dias, inclusive. Não seria esse um atentado à nossa soberania? Então, se o chinês vem aqui dar palpite, também pau que dá em Francisco, desculpa, Chico, bate também em Chico, né, Marcílio? Eu apoio em qualquer caso. Deltan. Olha, eu estava vendo que um grupo de pessoas pediu para o Papa uma intervenção em relação a questões brasileiras agora. E eu fiquei pensando também se o Alexandre de Moraes ia atuar nesse caso, dizer que tem aí uma tentativa de violação aos interesses, à soberania do Brasil, por pessoas estarem buscando a intervenção do Papa também em assuntos brasileiros. Agora, a gente realmente precisa da intervenção do Papa, de pastores, de Deus no Brasil, porque a gente está chegando na beira do precipício, se é que a gente já não caiu, está lá embaixo e não percebeu, porque foi muito rápido. Quando eu ouço essa análise dizendo que a questão dos atos preparatórios já foi superada, eu acho que até eles têm razão. Afinal de contas, a responsabilidade dos réus já foi uma questão superada. A falta de vinculação entre tudo e o 8 de janeiro já está superada. A falta de vinculação do Bolsonaro com o 8 de janeiro também acho que já está superada. A questão da legalidade ou ilegalidade do questionamento às urnas eletrônicas também acho que já está superada. Eu acho que está tudo superado já na cabeça do Alexandre de Moraes e dos ministros que vão condenar o Bolsonaro. Acho que essas questões já estão todas superadas desde antes de o processo começar. Quando antes da denúncia a gente já ouvia ministros falando na imprensa, por meio de seus porta-vozes, que a condenação vinha até o final do ano, porque eles queriam agilizar para não prejudicar o processo eleitoral. Quanta hipocrisia. Quanta hipocrisia. Realmente, está tudo superado, inclusive a nossa democracia. Olha, eu quero pensar ainda mais um trecho, mais uma análise retirada de meios de comunicação, veículos de expressão no país, e nesse caso aqui, o formador de opinião está questionando o direito de discutir medidas excepcionais. Falar sobre o estado de sítio, sobre o decreto de garantia de lei e da ordem, por si só, já constituiriam crimes. Veja só o que disseram esses analistas. É central, eles não tinham que estar discutindo nada depois da eleição. Só como iriam passar a faixa, como seria a transferência. E outro, o Alexandre de Moraes extraiu do presidente aquilo que era necessário. Então o senhor, não vendo mais possibilidade eleitoral de permanecer, discutiu outras formas de continuar? Perdida a eleição, não podia discutir nada. E ele admitiu que estava discutindo algo que não era para ser discutido. Essa frase é boa, né? Admitiu que estava discutindo algo que não era para ser discutido, e aí tá ferrado o ex-presidente. Como se não houvesse nenhum tipo de possibilidade de algum recurso judicial, inclusive depois que uma eleição acontece, né? Até a nomeação, posse, etc. E assim, pela lógica, né, democrática dessas pessoas, né, eu concluo que, em havendo a condenação que absolutamente haverá do Bolsonaro, ele não tem direito a recurso, né? Porque se acabou o julgamento, não pode mais discutir.
aquilo que já foi decidido, né? A coisa é de um barbarismo tão gritante que é assustadora a falta de vergonha, sabe? De se chegar a acusações peremptórias, a afirmações dessa maneira, né? Quer dizer, é literalmente como você transformar o torcedor de um jogo de futebol, o bandeirinha, o árbitro, os gandulas, todos com o direito de chutar a bola pro gol, de defender, né? Não tem jogo, na verdade, não tem jogo, né? É um dos momentos talvez mais tristes da história do jornalismo brasileiro, se é que ainda dá para chamar de jornalismo. Gostou desse conteúdo? Ele só chegou até você porque a Gazeta do Povo recebe o apoio de brasileiros comprometidos com a liberdade. Meu nome é Lígia Martoni, sou jornalista e preciso te dizer, são pessoas como você que assinam para ler as notícias e colunas no site da Gazeta e colaboram para a nossa programação no YouTube. Considere tirar um minuto e se tornar assinante da Gazeta agora. Você vai ter acesso a todo o noticiário e colunistas, conteúdo independente e com a coragem que só a Gazeta tem. Clique no link da descrição ou entre em gazetadopovo.com.br/oferta e adote a liberdade de informação na sua rotina.